técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Boa tarde a todos. Empezamos con los goleros. Primero Bento, Al-Nassr, Ederson, Fenerbahce, Hugo Sousa, Corinthians, defensores, Caio Henrique, Mónaco, Carlos Augusto, Internazionale, Douglas Santos, Zenit, Eder Militao, Real Madrid, Fabrizio Bruno, Cruzeiro, Gabriel Magalhães, Arsenal, Lucas Beraldo, Paris Saint-Germain, Wanderson, Monaco, Wesley, Roma. Mediocampista, André, Wolverhampton, Bruno Guimaraes, Newcastle, Casemiro, Manchester United, João Gomes, Wolverhampton, Joelinton, Newcastle, Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes, Estevao, Chelsea, Gabriel Martinelli, Arsenal, Igor Jesus, Nottingham, Luis Enrique, Zenit, Mateus Cunha, Manchester United, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid. Obrigado. Obrigado, mister. Dá aquele minutinho antes de começarem as perguntas, antes de começar a entrevista coletiva. A gente já vai começar dentro de alguns segundos. Vamos lá, vamos começar então. Primeira pergunta. Débora, é isso? Opa, vamos isso, lá. Estou aqui. Aqui. Identifique sempre o nome e o veículo, por favor. Débora Gares, Jornal Globo, TV Globo. Falar um pouquinho sobre essa lista no geral. Você já tinha dito que daria prioridade a jogadores que atuam na Europa. Já na última convocação, a classificatória já estava decidida, né? Já podia começar um período de testes. Ainda há testes a serem feitos ou agora é realmente consolidar o grupo pensando na Copa do Mundo? Obrigada. No entendí todo, no porque yo no conozco el portugués, ma porque el audio no era... Ela perguntou se o áudio estava baixo aqui realmente. Se o senhor ainda está fazendo testes, como foram feitos testes até agora, na última rodada, com o Brasil já classificado, ou se agora já é um trabalho para consolidar a lista para a Copa do Mundo? Esa es una lista que puedo decir no es definitiva también hoy, porque tenemos juego
essa noite, Champions, temos jogo o próximo weekend. Então, é uma lista que tem conta de os dois jogos que jogamos em Japão. E, obviamente, privilegiamos os jogadores europeus porque não tem que viajar, menos dos jogadores que estão jogando aqui no Brasil, e também por um tema de fuso horário. É uma, para nosotros e para os jogadores que vienen por primera vez conmigo, una oportunidad. Obviamente no es la lista definitiva. Yo acho que muchos de estos jugadores estarán en la Copa del Mundo. Pero es una lista que tiene en cuenta también las lesiones que tivemos en estos últimos días. Pero, como dice, es una oportunidad para los otros demostrar todas las calidades que ellos tienen. Por favor. Carlos, boa tarde, Márcio Douza, repórter do Lance. Eu gostaria que você falasse sobre o retorno do Rodrigo. O Rodrigo vai jogar junto com o Vini Júnior. Com você no Real Madrid, teve um desempenho sensacional. Queria que você comentasse o que você espera do Rodrigo e do Vini Júnior na seleção. Obrigado. Sí, volta a Rodrigo porque creo que ele en ese momento está fazendo muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que ha entrado no time jogou bem. Tem boa condição física. Está, como todos los jugadores brasileños, muy motivado para estar aquí. Y creo que es un jugador muy importante para esa selección porque tiene característica técnica muy importante. Es un delantero que puede jugar en todas las posiciones. Entonces, yo creo que él puede aportar mucho al equipo nacional. Professor, boa tarde. Paraná lhe Boa abraça. tarde. Deseja boa sorte para o senhor na Ásia. Fugindo um pouquinho dos dois jogos amistosos, o senhor teria para o ano que vem, para 2026, próximo já da Copa, no mês de março, desejo e dentro do seu plano, jogos com grandes equipes da Europa? Ou o senhor vai ficar satisfeito com equipes tipo assim da América Central? Yo creo que lo que pensamos, que hemos pensado con toda esa comisión técnica, creo que hemos feito un planteamiento muy bom para preparar un mundial, que era jugar contra equipo asiático en esta data FIFA de octubre, contra equipo africano en la data de noviembre y contra equipo europeo fuerte en la data FIFA de marzo. Y creo que esto es un buen planteamiento para nosotros para preparar a lo mejor el campeonato del mundo. Aqui, Ancelotti, boa tarde, Isabelle Sim. Costa, Canal Gold. Queria perguntar sobre dois jogadores. Primeiro, o Militão, ele retorna à lista, teve um susto no jogo. Queria saber se realmente ele está 100%, se teve uma conversa com ele. E também sobre o João Gomes, queria que você pudesse falar qual foi o principal motivo para ter convocado o João Gomes, que é uma novidade para você, né, no caso. Obrigada. Último que sí. Bom, Militao sí, ha tenido un problema, teve un problema último jogo, pero es un golpe. Creo que a comissão médica da seleção e a comissão médica do Real Madrid estão em contato. Eu falei com ele, está bem, tem um jogo o próximo weekend e vamos a ver se ele pode jogar ou não. Está na lista, mas como disse, não é uma lista definitiva, pode mudar um pouco para os próximos jogos. Pero se ele
está bem e não tem problema, gostaria que ele esteja conosco. João Gomes é um dos jogadores que, a nível personal, não conheço como André, e que gosto de conhecer, porque nesta posição creio que temos muitas opções para a Copa do Mundo e eu gostaria de conhecer também esses dois jogadores que estão fazendo muito bem na Premier League. Ancelotti, aqui na sua frente, o Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Queria te perguntar sobre o Rodrigo, que você conviveu com ele muito tempo no Real Madrid, mas é a primeira vez que você consegue trazer o Rodrigo para a seleção. Qual a importância dele? A gente pode somar o que era o Rodrigo do Real Madrid para aquilo que você quer para a seleção brasileira, como um dos líderes do seu grupo? É esse o perfil dele? Obrigado. Bueno, Rodrigo, creo que no tengo que falar de Rodrigo. Rodrigo conoce todo el mundo. Creo que el año pasado tuve algunos problemas que superó muy bien, está muy motivado ahora, está bien. Obviamente en equipos grandes hay mucha competencia, mucha concurrencia, pero su condição física é muito boa, por lo visto, eu quero vê-lo aqui conosco. Mister, boa tarde. Gustavo Zupac, da ESPN, aqui no centro. Sim. Dentro dos jogadores lesionados que você citou, você perdeu o Alisson, que é o goleiro titular do Brasil. E isso abre oportunidade para outros goleiros. Recentemente, em uma entrevista, você disse que queria dar minutos ao Hugo, goleiro do Corinthians. A sua ideia é que ele jogue algum desses jogos como titular ou você vai rodar entre os goleiros? Obrigado. Hugo vai jogar um jogo, creio que vai jogar o segundo jogo. O primeiro jogo é de volta a Ederson, que Ederson é um goleiro muito importante para nós, um grande goleiro. E creio que um jogo lo vai jogar Ederson, o outro, se todo está bem, vai jogar Hugo, porque queremos verlo actuar com a camiseta do equipo nacional, que é uma camiseta que habitualmente pesa. Però creio que toda a comissão tem muita confiança nestes goleiros, e creio que lo vão fazer muito bem. Mister, aqui do seu lado esquerdo, Eduardo Semblano, canal Free Clear. Boa tarde. Boa tarde. Está bastante claro que o senhor está fazendo bastante testes em todas as posições. O Brasil, essa safra de jogadores brasileiros, é muito marcante por jogar em mais de uma posição, como o Rodrigo joga, como o Militão joga. Pesa para o senhor ter essas opções dentro de um jogador só, mais de uma posição, para poder, de repente, dar mais brechas para uma outra posição que mais específica, com jogadores mais característicos? Existe esse pensamento da comissão técnica para as convocações? Forte abraço, obrigado. Espera. Quero ser claro. O equipo nacional não está, o jogo do equipo nacional não vai ser jogo para fazer teste. Vai ser jogo para jogar bem, ganhar, criar ilusão na afição. E esta é a prioridade de todos os jogos que vamos a fazer. Jogar bem, ganhar, melhorar o ambiente. E depois, aí que
nuevos jugadores que van a jugar, que van a aportar, que tú vas a conocer. Pero esto, la prioridad aquí es muy clara. Tenemos que ir a Corea-Japón, ganar, posiblemente jugar bien, posiblemente mejorar todas estas cosas que ya dije. Creo que en general a qualidad geral do jogador brasileiro é muito grande, como disse muitas vezes, e nesse tipo de jogadores há jogadores que podem jogar em diferente posição, sobretudo em frente. Creio que em frente há jogadores que delantero que podem jogar delantero centro, meia punta, extremo que podem jogar por derecha, por izquierda. Hay mucha variedad, pero no quiero hacer experimento. La idea que tengo también para los próximos meses, mi idea personal es bastante clara. No quiero inventar, porque el fútbol ya lo han inventado hace mucho tiempo. Mister, aqui atrás, Guilherme da Casé TV. Mister, vendo a sua convocação, a gente vê jogadores no meio de campo com características mais de controle, de posse de bola, do que de armação, né? Do que um armador. Queria entender se essa sua decisão pela convocação desses meio-campistas parte de uma escassez que você identifica, dessa circunstância de ser uma viagem muito longa para os jogadores do futebol brasileiro, ou se você vê algum jogador de outra função, como o Rodrigo, não nessa convocação, mas o Rafinha, fazendo essa função de armador na seleção brasileira, desse camisa 10. Obrigado. El mediocampo es un mediocampo, porque si tú miras el mediocampo, tú puedes pensar el sistema de juego con tres medios. Podemos jugar con tres medios algunos juegos, pero también podemos jugar, como hemos jugado dos juegos sobre todo contra Paraguay y contra Chile, con dos pivotes y con cuatro delanteros. Las características de estos, sé perfectamente que algunos jugadores pueden jugar en dos sistemas distintos, con doble pivote o con tres. Hay algunos que quiero ver si pueden o no jugar, como por ejemplo Joao Gómez o como Joelinton, que tienen características distintas de los otros. Lo que vamos a... El futuro será o con el doble pivote o algunos juegos también con un medio campo con tres medios. Carlo Ancelotti, mister, aqui atrás, Fábio Azevedo, do canal Flash Score. Mister, nessa sua convocação, o senhor já explicou que devido ao fuso horário, né, a viagem muito longa, apenas 2 jogadores do Brasil foram. Mas o senhor tem acompanhado de perto o Campeonato Brasileiro, tem ido aos estádios. Queria saber a sua impressão sobre o futebol brasileiro e se quem atua aqui pode ficar esperançoso para outras convocações e até mesmo para estar na Copa do Mundo. Obviamente sí, hay muchos jugadores brasileños que pueden estar en esta convocatoria. Han estado en las últimas convocaciones y van a estar en la próxima convocación, que es en noviembre, donde podemos, no digo dar prioridad, pero no dar prioridad como hemos dado en esta convocatoria a los jugadores europeos, dar en el mismo nivel los jugadores europeos y los jugadores brasileños. Estamos mirando muchos jugadores que pueden estar y que podían estar también en esta convocatoria. Carlo, boa tarde. Aqui é o Centro. Bruno Cassucci, do GE. Globo. Queria falar sobre a função de centroavante da seleção. São 2 perguntas sobre o mesmo tema. Primeiro, sobre o Igor Jesus, um jogador que já esteve na seleção em outro momento e é convocado pela primeira vez pelo senhor. O que o senhor vê no Igor Jesus que o trouxe à seleção, o que ele pode agregar ao time? E também ao João Pedro, jogador que foi titular na última data FIFA contra o Chile e que dessa vez não está na lista. Tem alguma questão clínica que impede a convocação dele ou foi uma escolha técnica da comissão? Obrigado.
João Pedro teve tem un pequeño problema físico, non está a su 100%. Preferimos que él pueda recuperar tranquilamente en esa data FIFA su mejor nivel. Entonces, es un problema de carácter físico. Igor Jesús es un delantero que tiene una característica bien distinta. Y creo que el equipo nacional, en una competición importante como la Copa del Mundo, tiene que tener un delantero centro de esta característica, muy fuerte en el área, fuerte de cabeza, un jugador que lucha mucho, que tiene calidad en los duelos. Vi el juego de Igor Jesús con Nottingham contra Betis, me gustó mucho de su juego y por eso lo llamé. Yo creo que el equipo nacional tiene que tener otros perfiles de otros jugadores delanteros del perfil de Igor Jesús. Puedo decir Caio Jorge, puedo decir Pedro de Flamengo, un delantero centro de área de penalti, porque a veces tú precisas tener un delantero de área cuando tú tienes total control del juego, que mete muchos balones al área. Tú tienes que tener un delantero con esta característica. Boa tarde, Mr. Gabriel Pironi, do BTB Esportes. Na última convocação inessa, o senhor optou levar por 3 laterais esquerdos. Gostaria que você comentasse um pouco essa opção. 3 laterales izquierdos, porque Carlos Augusto también ahora está jugando como central no Inter. Y por esto hemos preferido llamar un defensa más, teniendo en cuenta de eventuales problemas que podemos tener en esos dos jogos. Mister, aqui à sua direita, Christian Gama, GDC Esportes e Rádio Gama Esportiva. Com a ausência do nosso capitão Marquinhos nesses amistosos, o Casemiro seria o jogador ideal da sua confiança para exercer essa função de capitão e herder a braçadeira da seleção brasileira? Boa sorte. Sí, para mí Casemiro puede ser el capitán. No sé si él está de acuerdo con eso. Yo apoyo a Casemiro como capitán. As últimas duas. Aqui, Ancelotti, Rodrigo Matos, do UOL. Eu ia perguntar, você falou que provavelmente vai escalar o Hugo, né, como goleiro, arqueiro no segundo jogo. Você tem alguma coisa a ver com o fato dele ser um pegador de pênalti? A convocação dele tem sido algo que você tem pensado de ter um goleiro específico que tem esse ponto forte dentro, visto que em Copas do Mundo pode ter essas disputas por pênaltis? No, a evaluação que faz a comissão técnica não é porque é bom los penaltis, porque é um bom goleiro que tem personalidade, que tem carácter, que trabalha bem, que para, porque a primeira coisa que eu gosto, e creio que Claudio Tafarel também está de acordo, que pares com a mão antes de los pies, porque mirando muchos jogos veo muchos goleros que hacen asistencia. La asistencia a veces la hacen al equipo rival. Entonces, mejor que pare bien con la mano. E a última, por favor. Boa tarde, Ancelotti, Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Você falou que priorizou os jogadores que jogam na Europa e só convocou 2 aqui que jogam no Brasil. Você já falou sobre o Hugo Souza. Queria que você falasse também sobre o Fabrício Bruno e por que só eles 2, não de outros jogadores de outros clubes também. Bueno, Fabrício Bruno porque tivemos a lesão de Marquinhos, a lesão
possibilmente de Bremer, que era uno de los otros jugadores que podía estar en esta convocatoria, a lesión de Alexandro, entonces precisábamos de un zagueiro. Eu gostei de seu jogo contra a Bolívia, também era uma condição muito complicada. Ele terá oportunidade de ser disponível para o segundo jogo. Tá ótimo. Obrigado, mister. Obrigado. Rodrigo. Obrigado.